Olá a todos, muito boa noite. O tema de nossa aula de hoje é os elementos da ação. Na aula passada, vimos as condições da ação, que são a legitimidade, o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido. Nesta aula, na aula de hoje, vamos estudar quais são os elementos do processo civil. Os elementos do processo civil são as partes, o pedido e a causa de pedir. O que vem a ser as partes no processo civil? As partes são aquelas pessoas envolvidas diretamente naquele processo. Então, as partes no processo civil são o autor, ou autores, e o réu, ou réus. Lembrando que a ação pode ser ajuizada por um ou mais autores e pode ser ali sofrida, pode ser ali figurado como parte passiva, como réu daquele processo, não somente um, mas mais de um réu. Quando a relação jurídica discutida envolverem mais de duas pessoas. Se envolverem dois autores contra um réu, pode acontecer de envolver dois autores e dois réus, três autores e três réus, dependendo do objeto da relação jurídica que está ali sendo apreciado no processo. Então, as partes no processo civil são o autor, o réu, ou seja, o polo ativo e o polo passivo que possuem interesse direto naquela demanda. Então, o autor é o polo ativo, o réu, o polo passivo. E esse polo ativo e polo passivo, autor e réu, são aquelas pessoas que possuem uma relação jurídica que está sendo objeto de apreciação pelo Poder Judiciário por intermédio do processo civil. Então, as partes no processo civil é o autor e o réu que estão envolvidos naquele caso concreto que vai ser julgado perante o juiz. O pedido é a conclusão do processo, né? Ou seja, é o objeto da ação. Todo processo deve ter o seu pedido. Obviamente, os Códigos de Processo Civil determina que toda a ação judicial deve ter, além das partes, o seu pedido, que é o limite que vai ser apreciado ali pelo Poder Judiciário. O juiz ele só pode julgar aquilo que está no pedido, né? Ou seja, é o limite da lide, é o limite ali do processo na qual o juiz vai apreciar. Então, se o pedido é de uma indenização de R$ 10.000, o juiz, obviamente, não pode dar ali um valor maior do que este pedido, porque o limite dele é esse R$ 10.000. Esse é um dos exemplos. Vamos ver daqui a pouco, em outras oportunidades, vamos ver ali a questão dos pedidos extra e ultra petita. Vamos lá. Como disse, né, o pedido é a conclusão do processo e este pedido, né, pode ser classificado em pedido imediato ou pedido imediato. O pedido imediato é aquele que se relaciona com o bem material que está ali sendo objeto do processo. O pedido imediato é a natureza jurídica do processo. Então, o pedido pode ser classificado de duas formas: pedido imediato e pedido imediato. O pedido imediato se relaciona com o bem material objeto do processo. O pedido imediato se relaciona com a natureza jurídica daquele processo. Então, o pedido imediato, por exemplo, né, se relaciona com o bem material pretendido, né, seria em uma ação que se pede uma indenização por danos morais, por exemplo, né, o pedido imediato é o valor daquela indenização que se pede
no processo. Então, se eu entro com uma ação pedindo uma indenização de danos morais de R$ 20.000, o juiz entende ser cabível este valor a título de indenização por danos morais, o pedido imediato é de R$ 20.000. Mesma coisa se o juiz entende, por exemplo, que não cabe o pedido de R$ 20.000 como indenização, mas cabe R$ 10.000. Da mesma forma, os R$ 10.000 torna-se o pedido imediato reconhecido pelo Poder Judiciário. Então, o pedido imediato é o bem material que está sendo pedido naquele processo. Falei de um valor, mas pode ser de um bem, pode ser de uma obrigação, né? Por exemplo, né? Uma ação que visa a entrega de um veículo prata marca X. O pedido imediato é o veículo prata marca X. O pedido imediato se relaciona não com um bem material, mas sim se relaciona com a natureza jurídica daquele processo. Então, nesse mesmo exemplo, né, da ação que é julgada procedente para condenar em R$ 20.000, enquanto que os R$ 20.000 é o pedido imediato, a condenação seria o pedido imediato. Então, o pedido imediato se relaciona com o objeto do processo que está sendo ali julgado. Ora, numa ação de indenização por danos morais, a indenização é o pedido imediato. O valor da indenização é o pedido imediato. Numa ação que visa a entrega do carro prata, por exemplo, a condenação à entrega do bem é o pedido imediato. As características deste bem que está sendo objeto do pedido é o pedido imediato. Então, o imediato se relaciona com a natureza jurídica. Então, se a ação é de uma indenização, o imediato é a indenização. E o valor da indenização se diz que é o pedido imediato. Esta é a diferença entre pedido imediato e pedido mediato. Né? Essa é bastante importante, essa classificação, para vocês entenderem. Numa ação, por exemplo, que visa uma obrigação de fazer, por exemplo, a realização de um bolo ou a confecção de uma roupa, né? Então, o pedido imediato é a condenação na obrigação. O pedido imediato é o bem que que o réu vai ser obrigado a fazer. Esta é a grande diferença entre pedidos. O pedido, então, é a conclusão do processo. É o que o autor quer com aquela demanda. Há uma relação jurídica entre autor e réu. Esta relação jurídica há um conflito de interesse, ou seja, o autor entende que ele tem razão em uma determinada situação jurídica nesta relação. O réu, por sua vez, entende de forma diferente daquele conflito com o autor, e este conflito desta relação entre autor e réu vai ser levado ao Poder Judiciário. E o pedido é aquela conclusão do processo, ou seja, é o porquê ali, é o objetivo daquele processo. Qual que é o objetivo que o autor tem com aquele processo? O objetivo é o pedido, e esse pedido pode ser tanto imediato quanto mediato. Além das partes, além do pedido, o processo tem por elementos, a ação tem por elementos a causa de pedir. E sempre que a gente fala em causa de pedir, a gente fala em somatória de fatos e fundamentação jurídica. Então, causa de pedir, eu tenho um binômio, que é fatos mais a fundamentação jurídica. O que vem a ser os fatos e o que vem a ser a fundamentação jurídica? Os fatos da causa de pedir, né, é aquele elemento do processo, ou seja, quais são as ações que aconteceram que acabaram por ocasionar o ajuizamento da ação.
Então, nos fatos, que a gente chama também de causa de pedir remota, é o elemento que norteia o processo, ou seja, são neste momento dos fatos que o autor vai narrar aquele conflito. Ele vai narrar a relação jurídica entre ele, autor, e o réu, e vai narrar o conflito de interesse que justificou o ajuizamento daquela ação. Então, causa de pedir, numa primeira situação, os fatos, ou seja, é o momento que o autor vai narrar o conflito de interesse para o juiz, vai dizer ao juiz o porquê que ele está ajuizando a ação. Eu estou ajuizando a ação porque eu, autor, tive uma relação jurídica com o réu e o réu não está cumprindo com a sua obrigação nesta relação jurídica. Um exemplo seria um contrato de locação, por exemplo. Contrato de locação entre locador e locatário. O locatário tem por obrigação o pagamento dos aluguéis. Né? Esse é a obrigação num contrato de locação. E vamos supor que o locatário não está pagando ali os aluguéis corretamente. O autor ele tem o direito de ajuizar uma ação de despejo, uma ação de cobrança de aluguéis também. Além do despejo, pedir ali a cobrança dos valores em aberto a título de aluguel. Então, nos fatos, o locador, autor da ação de despejo, vai narrar ao juiz a existência do contrato, vai mostrar ao juiz que há um contrato de locação entre ele, autor, e o réu, entre ele, locador, e o réu, locatário, e que o réu não está pagando com as suas obrigações locatícias, que o réu não está pagando com as suas obrigações daquele contrato de locação, que o réu não está cumprindo com as obrigações contratuais. Então, é nos fatos que o autor vai fundamentar ali, vai mostrar ali os fatos, aquele conflito que ele teve com o réu que justificou o ajuizamento da ação. E um exemplo da ação de despejo com cobrança de aluguéis. A fundamentação jurídica, como segundo binômio da causa de pedir, é a demonstração, ou seja, é o momento que o autor vai demonstrar ao juiz o efetivo direito do que ele está pedindo. Ou seja, é a justificativa dos fatos. Nos fatos ele vai narrar o conflito de interesse e na fundamentação jurídica ele vai dizer onde ele tem razão. O porquê que a ação deve ser julgada pelo juiz em favor dele, autor. Então, a fundamentação jurídica é a demonstração efetiva do direito do autor. E esta demonstração efetiva, ou seja, este porquê que os fatos devem ser julgados em favor dele, autor, ele faz a fundamentação, a justificativa através de doutrina, jurisprudência, legislação e argumentação. Então, ou seja, nos fatos ele vai narrar ali a existência da relação jurídica e do conflito. E na fundamentação jurídica ele vai mostrar ao juiz o porquê que a ação deve ser julgada em favor dele, autor. E esta justificativa ele faz com base em doutrina, vocês já estudaram doutrina no primeiro semestre, o que vem a ser doutrina como fonte do direito, jurisprudência, aquele conjunto de decisões judiciais do mesmo sentido, ou seja, doutrina, ensinamentos jurídicos feitos por estudiosos do direito. Jurisprudência, conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido, que formam ali fundamento para as ações judiciais. Legislação, as leis que fundamentam ali aquele conflito de interesse em favor do autor. E argumentação, são argumentos jurídicos feitos no próprio processo que servem ali de fundamentação para o autor, para o juiz julgar a ação em favor do autor. Então, na ação, o exemplo que eu dei de despejo, né, os fatos seriam
né? O autor vem ajuizar a presente ação contra o réu, uma vez que foi firmado o contrato de locação na data tal, né, com o valor de aluguel X, sendo que a partir do mês tal, ele, réu, não está honrando com o pagamento dos aluguéis. Esses são os fatos. A fundamentação jurídica é a justificativa da onde está na legislação, no caso, a lei de locação. Toda vez que é feito um contrato de locação, há a obrigação do pagamento da locação, né? O pagamento do valor acordado a título de locação. Além disso, o Código Civil, artigos 186 e 927, determina ali a obrigatoriedade de quem causou a violação à lei deve reparar o prejuízo. Além disso, o Código Civil, artigo 422, prevê ali a obrigatoriedade dos contratos. Ora, se ele, réu, firmou um contrato de locação com o autor, ele firmou ali a obrigação dele de arcar com o pagamento do aluguel. Então, se ele não arcou com o pagamento do aluguel, ele está violando o contrato e, consequentemente, violando também o artigo 422 do Código Civil. Então, esse exemplo que eu dei é a narrativa dos fatos e a fundamentação jurídica, ou seja, a narrativa dos fatos, que é o contrato de locação e o não pagamento dos aluguéis pelo réu, e a fundamentação jurídica, aonde está na legislação, aonde está ali na lei, a razão dos argumentos daquela ação judicial. Então, quando eu falo em causa de pedir, eu sempre falo em fatos, narrativa do conflito de interesse e a fundamentação jurídica, que é aonde está na doutrina, na jurisprudência, na legislação ou na argumentação a razão positiva para que esses fatos sejam julgados em favor dele, autor. Obviamente, o réu vai ter o direito de sua defesa, né? Mas isso é matéria de uma próxima aula. Então, na aula de hoje vimos aí os elementos da ação, as partes, o pedido e a causa de pedir. Todo processo deve ter estes três elementos. Não pode faltar nenhum desses três elementos. Vimos então já as condições da ação na aula passada e nessa aula vimos os elementos da ação. Toda ação tem as suas partes, autor e réu. Toda ação tem o seu pedido, que é a conclusão do processo, né, que se divide entre pedido mediato e imediato. E toda ação tem a sua causa de pedir, que é os fatos e a fundamentação jurídica daquele processo. Com isso, então, encerramos a aula de hoje. Gostaria de pedir a todos que sempre frequentem as aulas no Microsoft Teams, que leem a apostila, compareçam para a resposta aos questionamentos e esclarecimentos de todas as dúvidas. Na aula que vem, vamos estudar a classificação da ação. Sempre estou à disposição de todos. Bons estudos e até uma próxima oportunidade.